Então, a gente está falando aí, como você deixou bem claro, 46 anos. Por que é que a gente deve se preocupar tanto com o que está acontecendo agora? Também agora trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Muita gente, inclusive, eu até cheguei a falar aqui mais cedo, muita gente fala em Terceira Guerra Mundial. A gente sempre fica muito tenso quando essas tensões elas crescem. Então, o que é que a gente pode se preocupar agora, né, em relação a esse conflito que, como você deixou bem claro, está acontecendo há tantas décadas? Bom, eu acho que não é uma chance de uma terceira guerra mundial por causa do conflito entre Irã e Israel, porque para ter uma terceira guerra mundial você precisa ter duas potências envolvidas, né? E aqui a gente não tem nenhuma das duas potências envolvidas e o Irã não tem um exército grande o suficiente, tecnológico o suficiente, forte o suficiente de tentar enfrentar o poder bélico de Israel, junto com o apoio da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, os principais parceiros de Israel. Então, eu não vejo agora a Rússia interessada em entrar numa guerra para proteger os interesses iranianos, da mesma forma que a gente não vê os Estados Unidos entrando no confronto direto com a Rússia por causa dos interesses da Ucrânia. Então, não há aqui o interesse das potências de entrarem num conflito militar direto para tentar salvar o regime iraniano. O que sim é um fato é que o regime iraniano está desde 2002 tentando construir um programa nuclear, militarizar esse programa nuclear, transformar esse programa nuclear num programa armado. Eles enxergam, né, o que aconteceu no passado com países que abdicaram programas nucleares e seus regimes acabaram caindo posteriormente, como aconteceu com a Líbia, como aconteceu com o Iraque, como aconteceu em outros locais. E eles veem a Coreia do Norte como exemplo de um país que virou um país nuclear e que o seu regime, hoje em dia, é um dos que joga o xadrez da geopolítica mundial e ninguém tem coragem de mexer com a Coreia do Norte porque eles têm uma potência militar e são imprevisíveis. Então, o regime iraniano ele tem medo de cair porque ele criou muita inimizade dentro do Irã nos últimos 46 anos, né? Ele é um regime totalitário, ditatorial, corrupto, tem uma grande crise econômica dentro do Irã, as mulheres e as pessoas são oprimidas, não tem oposição política, não tem uma imprensa livre. E o Irã é um país de 100 milhões de pessoas, com uma juventude grande, pessoas que não querem seguir esse ritmo de vida, eles querem se abrir para o mundo. Então, há uma chance de um golpe interno é muito grande. Agora, um golpe interno apoiado por potências externas é mais fácil ainda que o governo caia. E para poder proteger que esse governo não caia, você vai atrás de armas de destruição em massa, porque essa é a tua garantia de dissuasão. Então, o programa nuclear iraniano começou a ser construído em 2002 para proteger o regime, né? Para que o regime quer se proteger. Só que ao mesmo tempo que eles querem essa arma de destruição em massa, eles também dizem que querem destruir Israel, eles falam que Israel é um câncer no mundo, eles falam que Israel é o Satã pequeno, os Estados Unidos é o grande Satã. Eles têm uma retórica, o regime, violenta e agressiva contra a existência conceitual de Israel na região. Eles não pedem, como os árabes, que têm críticas legítimas a Israel, uma negociação de paz. Eles não pedem a solução de dois estados, que é uma coisa amplamente aceita no mundo inteiro. Eles não pedem que os palestinos e israelenses sentem para negociar. Eles são contra o nacionalismo judaico na região. Já teve presidentes no Irã que negam o Holocausto. Eles têm uma narrativa já há muitas décadas que coloca a existência de Israel em xeque. E enquanto eles fazem isso com palavras, eles fazem isso com ações. Eles financiam Hamas, eles financiam Hezbollah, eles financiam os Houthis. Então, na hora que os israelenses olham para isso, e quando eu falo os israelenses, eu não estou me referindo apenas a este governo de Israel e nem a Benjamin Netanyahu. Estou me referindo aos israelenses como um todo. Estamos falando de gente do exército, de acadêmicos, de especialistas, de jornalistas, de pessoas de esquerda, de direita. Enquanto que Gaza é um assunto polêmico, o Irã não é um assunto polêmico em Israel. O Irã é uma unanimidade que é uma ameaça para os israelenses. E no momento que eles falam isso e eles financiam esses grupos terroristas que nos últimos 30 anos têm lutado guerras intensas atingindo civis israelenses, e agora eles estão atrás de uma bomba nuclear, os israelenses vão seguir a doutrina de Begin. A doutrina Begin, de Menachem Begin, foi o primeiro-ministro de Israel, diz o seguinte: um país da região do Oriente Médio que está falando para destruir Israel e está indo buscar armas de destruição em massa, é um perigo existencial para Israel e, portanto, esse país precisa ser impedido de obter essa arma, porque é um perigo existencial para o país.